Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Hoje nós vamos do verso 16 até o verso 18 do capítulo 4 e vamos entrar no capítulo 5 até o verso 10. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Gente, há tanta coisa aqui nessa passagem que eu vou apenas passar por alto, né, tocando. Praticamente cada versículo desse merece uma exposição e um estudo mais detalhado. Aqui nós temos Paulo revelando coisas a respeito da morte, da vida eterna, da ressurreição, também de como nós devemos viver aqui nesse mundo no meio dos sofrimentos. Na nossa última mensagem, nós vimos que Paulo está nessa parte da carta defendendo a autoridade do seu ministério contra falsos mestres que tinham entrado na igreja de Corinto e estavam atacando o direito de Paulo como apóstolo e a autoridade dele como mensageiro de Deus. Paulo então se defende, ele começou a fazer isso desde o capítulo 2, e na última mensagem nós vimos mais dois argumentos, ou mais dois temas que ele toca referente ao seu ministério, né, num tom de defesa. O primeiro, a causa do seu aparente fracasso no ministério entre os judeus, nós vimos isso dos versos de 1 a 6, e depois ele fala da causa e do propósito dos seus sofrimentos. Isso porque aqueles falsos mestres diziam que uma pessoa que sofria tanto como Paulo não podia ser de Deus. Como é que uma pessoa que apanhava onde ele passava, quando não era preso e apedrejado, era expulso da cidade, não tinha casa própria, não tinha carro do ano, não tinha riqueza, não tinha absolutamente nada, dependia da caridade dos outros, vivia fugindo, né, dos seus inimigos. Como é que essa pessoa podia ser de Deus? A resposta de Paulo é que Deus usava os sofrimentos. Vocês lembram o ponto principal da última mensagem? Que ele se via como um vaso de barro que tinha que ser quebrado para que o tesouro que ele trazia dentro, que era o conhecimento de Cristo, pudesse brilhar e abençoar outras pessoas. Então, os sofrimentos tinham o propósito de quebrar o apóstolo Paulo, mantê-lo humilde diante de Deus, para que o conhecimento que ele tinha a respeito da glória de Deus em Jesus Cristo pudesse ser transmitido. Aqui ele continua esse tema do sofrimento, né, no ministério. Por que ele sofria tanto? E na passagem que eu li para vocês, ele expõe de que forma ele reagia a esses sofrimentos. Como é que Paulo enfrentava todo aquele sofrimento? Vocês lembram que eu li 4 listas dos sofrimentos de Paulo na primeira carta aos Coríntios, e aqui na segunda carta tem 3. Né? Vocês lembram daquela lista que eu falei? Ele fala fome, nudez, perigo, espada, perigo de salteadores, perigo de morte, quase que ele morre afogado, foi fustigado pelos judeus, levou 39 varadas, né, dos judeus. Então a lista de sofrimentos é muito grande. Como é que Paulo encarava tudo isso? E aqui nós vamos ver, ele menciona 4 atitudes, vamos dizer assim, que ele tinha para com os sofrimentos
que vinham na sua vida. Primeiro, ele não desanimava debaixo desses sofrimentos. Está aí do verso 6 até o verso 18. Segundo, ele aspirava ou ele ansiava muito a ressurreição dos mortos. Era o que mantinha ele andando, porque ele tinha em vista a ressurreição dos mortos, quando então o sofrimento acabaria e ele entraria na presença de Cristo e viveria eternamente na felicidade que Deus prometeu. Terceiro, isso aí está do versos 1 até o verso 5 do capítulo 5. A terceira atitude dele é que ele mantinha sempre bom ânimo. Está aí do capítulo 5, do verso 6 a 7. Sempre animado, apesar de todo o sofrimento. Em último lugar, ele se esforçava para agradar a Jesus aqui nesse mundo, no meio do sofrimento, versos de 9 a 10. Nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, não é? Porque, embora os nossos sofrimentos não chegam nem perto, não é, do que ele passou, todavia os princípios que estão aqui se aplicam para nós. E nós temos outros tipos de sofrimento. Nós sofremos por doença, sofremos por opressão econômica, sofremos por conta de pessoas que nós amamos e que estão sofrendo, a gente sofre com elas também. Sofremos com inimigos, sofremos com calúnias, com mentiras e oposição, uma série de outras coisas. O que quer que seja, esses princípios aqui nos ajudam a lidar com o sofrimento e a dor aqui nesse mundo. Então vamos ver como é que Paulo encarava os sofrimentos, começando então com o que ele diz aí nos versos 6 a 18, de que ele não desanimava. Veja especialmente, é o início do verso 16, ele diz: por isso não desanimamos. O isso aí é o que nós vimos antes, não é? O propósito dos sofrimentos. Por que é que Deus permitia o sofrer? É porque através do sofrimento Paulo se tornava útil a outras pessoas. Por isso, então, ele não desanimava. Desanimar seria desistir, seria abandonar o trabalho dele, um trabalho que trazia de fato muita dor, ser pregador do evangelho no meio de um povo que não queria ouvir e que, maioria das vezes, o rejeitava e o expulsava. Mas ele não desistia de cumprir aquela missão que Deus tinha dado para ele e nem perdia a empolgação, né? Ele não somente não abandonava, como ele também não perdia a empolgação e não perdia o entusiasmo de fazer aquela obra que Deus havia dado para ele. Ao contrário, ele diz aí no verso 16, o seu entusiasmo, o seu ânimo e a sua fé se renovavam diariamente. Se você prestar atenção no verso 16, você vai ver que Paulo está dizendo isso, fazendo um contraste entre o homem exterior e o homem interior. Deixa eu ler de novo o verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é o homem exterior? O homem exterior é o que nós somos aqui nesse mundo. Sou eu com o meu corpo, os meus relacionamentos e meus contatos aqui na realidade. Sou eu enquanto pai, enquanto marido, enquanto trabalhador, enquanto pessoa, enquanto idoso, enquanto doente, enquanto sofredor, enquanto precisando, enquanto tendo necessidades. É isso que é o homem exterior, é o que eu sou nesse mundo presente. E Paulo diz que esse homem exterior ele está se corrompendo. Corromper aqui significa deteriorar. E à medida que os anos passam, é verdade, o meu homem exterior, o que eu sou aqui, vai se deteriorando. A saúde vai acabando, a vista vai escurecendo, os ouvidos vão ficando surdos, a disposição e o ânimo vão diminuindo, o apetite vai se afetando, a saúde vai sendo minada e finalmente eu vou me corrompendo, né? Vou sendo corrompido, deteriorando, até que finalmente eu vou voltar de onde eu vim. O que é pó, torna ao pó. Essa é a trajetória do homem exterior, é a sua trajetória, é a minha aqui nesse mundo. Ou seja, o que eu sou, o que eu tenho, meus relacionamentos, os papéis que eu exerço aqui nesse mundo, eles todos estão caminhando para o fim. Eu estou envelhecendo, eu estou ficando cada vez mais doente. Meus sentidos já não são mais os mesmos, eu já não tenho mais a mesma disposição, o apetite já não é mais o mesmo. E isso vai ficando cada vez pior, até que finalmente a morte vai bater à nossa porta. Mas enquanto isso acontece,
O homem interior, diz o apóstolo Paulo, vou ler de novo, se renova de dia em dia. Se renova de dia em dia. O que é o homem interior? É aquilo que eu sou com relação a Deus. Filho de Deus, justificado em Cristo Jesus, unido a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, parte da nova criação que Deus fez. Veja o contraste, não é? Nós somos, na verdade, como se isso aqui fosse uma santa bipolaridade, não é? Uma santa esquizofrenia. Por um lado, no que eu sou referente ao mundo, isso está indo para baixo. Mas o que eu sou com relação a Deus está indo para cima. Então, enquanto meu corpo e o que eu sou aqui vai se corrompendo, o que eu sou com relação a Deus vai se renovando. Então eu tenho dois movimentos dentro de mim, um para baixo, não dentro de mim, há dois movimentos em mim, um para baixo, que é a minha vida aqui nesse mundo, e outro para cima, que é o meu relacionamento com Deus. Por isso que Paulo não desanimava, porque ele sabia que enquanto... mesmo que a cada dia ele fosse ficando velho, doente, fraco, as dores aumentando, os problemas aumentando por outro lado, por dentro, o amor dele a Deus, a sua esperança, a sua fé, o conhecimento de Deus, a segurança e a expectativa e esperança da vida eterna aumentavam todo dia. Diariamente, o novo homem é renovado enquanto o velho vai passando. Eu poderia então com isso dizer que quanto mais idoso é o crente, mais ele é moço por dentro, não é? Isso é verdade a respeito de todo verdadeiro crente. Ele ganhou experiência, ele aprendeu o que é que os sofrimentos significam, ele aprende a desejar as coisas de Deus. Tem coisas que só a idade podem trazer. Eu não quero dizer que com isso os jovens crentes não podem experimentar essa coisa, porque até as crianças, não é? Elas já sofrem. Desde cedo o sofrimento marca a nossa vida. E uma criança pode entender isso que eu estou dizendo. Ela sofre, ela tem angústias, ela tem dificuldades, os adolescentes, os jovens também. Mas se ele tem consciência da comunhão com Deus, ele não desanima. Eu não desanimo, diz o apóstolo Paulo, porque eu sei que estas coisas, elas vão passar mesmo. Mas o meu novo homem, o homem interior, ele se renova cada dia. Era assim que Paulo via a realidade. Como é que Paulo conseguia isso? Como é que ele conseguia essa renovação diária? Ele explica nos versículos seguintes. No verso 17, a gente percebe que Paulo, ele viu o quadro maior. E ele mostra isso através de uma comparação. Ele diz assim, olha, a nossa leve e momentânea tribulação, que é o nosso homem exterior aqui nesse mundo, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, Paulo viu o quadro maior. Ele fazia uma comparação. Ele comparava a glória que está reservada, que está preparada maior para nós, com o que ele chama aqui de nossa leve e momentânea tribulação. Por pior que o seu sofrimento seja, ele é leve e momentâneo comparado com o peso da glória que nos espera. Então, se você tem esse quadro maior em vista, você vai enfrentar o sofrimento da maneira correta. Você não vai desanimar, porque você está vendo o quadro maior. O problema quando chega o sofrimento é que o crente perde o foco, ele foca na dor, ele foca no problema, ele foca na aflição, ele foca na frustração e ele deixa de ver o quadro maior de que essas coisas, na verdade, elas estão contribuindo para a renovação do homem interior e preparando para aquela glória que Deus tem reservada para nós. Paulo, então, tinha o quadro maior em vista e ele faz uma comparação para isso. E não somente isso, aqui no verso 18 tem outro segredo de Paulo. Ele prestava atenção nas coisas que realmente importavam. Veja o que ele diz no verso 18. Não atentando nós, atentar aqui quer dizer prestar atenção. Não prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Gente, o que é que causa mais sofrimento para a gente? Não são as coisas que a gente vê?
as coisas que a gente sente? É um amigo, é uma casa, é uma propriedade, é um negócio, é dinheiro, são pessoas, é o mundo ao nosso redor, o mundo material. É isso que nos provoca mais aflição. Eu queria ser isso, eu queria ter aquilo, eu não queria que as coisas acontecessem desse jeito. Por que aconteceu isso? Perdi uma pessoa, estou doente, estou aflito. Se você focar nas coisas que se veem, você vai sofrer, você vai ser infeliz. O foco tem que ser nas coisas invisíveis, nas promessas de Deus, como ele diz aqui. Eu não presto atenção nas coisas que se veem. Não é que nós vamos negar a realidade, não é que isso é budismo. O budismo nega a realidade e o sofrimento. Não é que você vai negar a realidade, mas o seu foco não é isso aqui. Não pode ser a sua família, as pessoas que você gosta, a sua casa, o seu carro, o seu emprego, a sua saúde, o seu hobby, suas coisas prediletas, porque estas coisas, ele diz aqui, são temporais, elas vão passar, vão se corromper juntamente com o homem exterior, mas as coisas invisíveis, elas são eternas. O que são as coisas invisíveis? Deus, Cristo, o Espírito Santo, perdão de pecados, a vida eterna, o novo céu e a nova terra, as promessas de Deus. Essas coisas não se veem com os nossos sentidos, mas é nelas que eu tenho que focar a minha atenção. Se eu viver aqui nesse mundo, como Paulo diz aqui, primeiro vendo o quadro maior, leve e momentânea tribulação, peso de glória, e focar nas coisas invisíveis, eu vou ter a mesma atitude de Paulo no início do verso 16, eu não desanimo. O problema é que quando o sofrimento vem, o crente desanima, deixa de orar, perde a vontade de ler a Bíblia, perde a vontade de ir para a igreja, perde a vontade de... Ele desanima. Como não desanimar? Paulo está explicando aqui. Você foca nas coisas invisíveis, nas coisas que são eternas. Veja o quadro maior e saiba que enquanto sua existência aqui nesse mundo está se destiolando, deteriorando, se desvanecendo, contudo, o homem interior que vai herdar todas as coisas, o que vai ficar para todo sempre, ele se renova todo dia. Ou seja, é uma questão de perspectiva. Você nota que Deus não promete tirar o sofrimento e nem promete que os seus filhos jamais passarão por sofrimento. Ao contrário, a Bíblia sempre nos diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A Bíblia, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Então, quando você diz assim, Deus, eu estou no meio de um sofrimento muito grande, por favor me ajuda, provavelmente Deus não vai tirar aquele sofrimento, mas Ele vai mudar a sua perspectiva. Ele vai querer que você olhe para o sofrimento da perspectiva correta, o quadro maior. O quadro maior. O sofrimento é usado por Deus para nos ensinar todas estas coisas. Era assim que Paulo encarava os sofrimentos. Em primeiro lugar, ele não desanimava. Segunda coisa, ele aspirava, ele desejava, ele ansiava a ressurreição dos mortos de 1 a 5. Paulo tinha certeza de que o estado da ressurreição era infinitamente melhor e mais glorioso do que o nosso estado aqui, a ponto dele fazer um contraste. Você vê aí no verso 1, ele diz que a nossa vida aqui, o nosso corpo aqui, é como uma barraca, é como um tabernáculo, enquanto que o corpo da ressurreição é um edifício eterno feito por Deus nos céus. Olha o que ele diz no verso 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo é uma barraca, não é? Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que é que ele está se referindo? Está se referindo à morte. Eu sei que se o meu tabernáculo, a minha barraca, que é o meu corpo, se desfizer, ele está dizendo, se referindo à morte, eu tenho da parte de Deus um edifício, não uma barraca, mas um edifício, casa não feita por mãos, mas feita pelo próprio Deus, eterna, em contraste com o nosso corpo, que é passageiro, nos céus. Ao que é que Paulo está se referindo? Ao corpo da ressurreição, a ressurreição dos mortos. Se o meu corpo aqui se desfizer, e ele vai se desfazer,
eu vou ganhar de Deus um corpo superior. É tão superior como um edifício, um castelo, um palácio feito por Deus é superior a um barraco feito por mãos humanas aqui nesse mundo. Eu estou acostumado a ver barraco porque eu morei numa cidade como Recife, que tem muitas favelas. Morei em São Paulo, não é? Onde tem muitas favelas, e viajei muito para o Rio de Janeiro. Então eu sei o que é um barraco. Eu sei o que é essas casas feitas de papelão, de saco plástico, não é? Paulo compara a nossa existência aqui a uma morada desse tipo e contrasta com um edifício eterno que nunca vai se destruir, feito por Deus nos céus. É a comparação entre o corpo da ressurreição e o nosso corpo aqui. Então Paulo tinha certeza disso. Por isso, no verso 2, ele diz que ele anseia, ele geme de ânsia, esperando a ressurreição. Por isso, verso 2, nesse tabernáculo que é o nosso corpo, nós gememos, estamos gemendo, aspirando, desejando, por sermos revestidos da nossa habitação celeste. Ou seja, Paulo tinha consciência do que é que o esperava depois da morte. Ele tinha certeza de que depois da sua morte ele teria o corpo da ressurreição. E ele ansiava por isso, ele gemia no seu coração, como que dizendo assim, ó Deus, quando é que o Senhor vai me libertar desse corpo, me tirar dessa situação de sofrimento e de dor, porque eu quero conhecer esse corpo glorioso, eu quero conhecer esse estado maravilhoso de perfeição, de glória, de felicidade eterna. Mas ele coloca aqui algumas qualificações. Primeiro, no verso 3, ele diz que isso só vai acontecer para quem é crente mesmo. Verso 3, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. O que ele quer dizer com isso? Só se você tiver fé verdadeira. Só se você tiver sido vestido com a justiça de Cristo, com as vestes de justiça que foram compradas para nós pelo Cordeiro. Aqui eu me lembro de uma parábola que Jesus contou de um banquete que foi dado por um homem, né, convidou muita gente, ninguém quis vir, ele saiu arrastando quem ele achou, levou para dar o banquete e todo mundo tinha uma roupa. E de repente lá no meio da festa tem um cidadão que não está com a roupa nupcial e pergunta, amigo, como é que você entrou aqui? E mandou o cara para fora e diz lá, ele foi lançado para fora nas trevas, onde havia choro e ranger de dentes. Jesus contou essa parábola. A festa é o encontro com Ele, é o momento da glória, da ressurreição, e será para quem estiver vestido e não nu. Nu é como nós estamos sem Cristo. Nu é como nós estamos sem perdão de pecados. Nu é como nós nos encontramos na nossa rebelião, sem certeza do perdão de Deus e vivendo de acordo com as paixões desse mundo. Mas se estivermos vestidos com a justiça de Deus, nós então, depois da morte, nós teremos esse corpo maravilhoso que nos espera na ressurreição dos mortos. Essa é a primeira qualificativa. A segunda que Paulo diz, ele quer deixar claro de que ele não está desejando a morte, porque ele diz que ele está aspirando, né? Ele aspira por essa realidade futura. Então, alguém pode até dizer assim que Paulo vivia querendo morrer, não é? E ele então explica no verso 4, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ele está mais ou menos dizendo assim, olha, quando eu disse que eu estou gemendo, né, e desejando, não é que eu quero morrer, mas é que eu quero conhecer essa vida, essa casa, essa glória que Deus tem preparado para nós. E o desejo é muito grande. Paulo faz essa ressalva para que ninguém o acuse de estar promovendo o suicídio, né? Para que ninguém venha dizer que ele está promovendo essa ideia de suicídio. Ele diz, não, eu não estou querendo morrer, mas é que viver é muito mais glorioso, né? A vida depois da morte é tão gloriosa que para mim, eu aspiro tanto isso que, né, viver aqui nesse mundo se torna irrelevante e secundário, mas não que eu queira tirar a minha vida. E de fato, mesmo que Paulo tivesse tanto desejo de conhecer esse corpo da ressurreição e a vida gloriosa, ele não tirou a vida dele. Ele foi morto no ano 66 na Via Ápia por ordem do imperador Nero, decapitado,
como inimigo do Império Romano, não é? Ele não tirou sua vida, mas a vida foi tirada dele. E ali, quando ele foi decapitado, ele então foi para a presença do Senhor e conheceu essa verdade que ele tanto queria. E ele diz aqui no verso 5 que foi Deus, o próprio Deus é que preparou para isso. Olha, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Deus é o próprio Deus quem prepara os crentes para viver nesse mundo assim, aspirando, gemendo, querendo um mundo celestial. E o que é que nos faz querer isso? O que é que nos dá certeza disso? Ele diz aqui, Deus nos deu o penhor do Espírito Santo. Todo mundo sabe o que é um penhor. Penhor é uma garantia, né, de que você vai pagar alguma coisa. E Deus então nos deu uma garantia de que Ele vai nos dar a vida eterna e a ressurreição dos mortos e o novo céu e a nova terra. Que garantia é essa? A presença do Espírito Santo em nós. Então o Espírito que habita em nós, aqui, nesse mundo, enquanto vivemos aqui, enquanto o nosso corpo exterior, homem exterior, está se corrompendo, o Espírito Santo está nos renovando, Ele está nos reanimando, nos preparando para aquele momento em que nós teremos a vida eterna. Então, essa é a segunda atitude de Paulo. Lembrando, ele diz primeiro que ele não desanimava, porque ele viu o quadro maior, não é? Ele estava vendo o quadro maior, ele prestava atenção nas coisas que não se viam, as coisas invisíveis, porque elas são eternas. Depois ele disse que sempre estava animado. Por que ele estava animado? Porque ele sabia que quando morresse aqui, ele teria o corpo da ressurreição. Aqui, casa, aqui, tabernáculo, barraca. Lá, edifício eterno no céu. Ele sabia disso e ele queria isso. Não é que ele queria morrer, mas ele queria conhecer tudo isso. Por isso, ele vivia, ele tinha esse desejo intenso no coração. Terceira atitude dele, está aí no verso 6 e 7, ele diz que sempre mantinha um bom ânimo. Estava sempre animado com as coisas de Deus. Veja o que ele diz, versos 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. A questão é como é que Paulo, sabendo que aquilo que o esperava, não é? Como é que ele conseguia viver aqui nesse mundo, não é? E a resposta dele é que ele sabia duas coisas. E aqui eu queria chamar a sua atenção para essas duas coisas, essa passagem, porque elas são extremamente importantes. Versos 6 e 7, ele diz, olha, temos, portanto, sempre bom ânimo. Eu não desanimo. Eu estou aqui nesse mundo, no meio de todo o sofrimento, mas tenho um bom ânimo. Por quê? Primeiro, porque eu sei que enquanto eu estiver aqui no corpo, eu estou ausente do Senhor Jesus. O que é que isso significa? A ausência do Senhor Jesus não significa ausência espiritual, porque Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século, pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele está falando da ausência física de Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos com um corpo, o mesmo corpo com que ele viveu durante os 33 anos aqui, só que glorificado, transformado, corpo imortal, preparado para a glória. Mas Jesus Cristo, ele tem corpo. Muitos crentes pensam que quando Cristo subiu ao céu, né, depois da ressurreição, ele teve com os discípulos, disse a Tomé, pega aqui, toca nas minhas mãos, no meu lado. Tomé viu que ele tinha realmente um corpo. Jesus comeu peixe e mel com os discípulos, né? E depois Jesus subiu aos céus. E muito crente pensa que depois que Jesus sumiu detrás das nuvens, ele pegou o corpo, né, uma lata de lixo, jogou fora e subiu só a alma de Jesus. Jesus é um espírito agora. Não. Jesus continua hoje com o mesmo corpo da ressurreição. Ele é Deus homem para todo sempre. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos ausentes de Cristo, fisicamente falando. Ele não está mais presente entre nós fisicamente, mas quando houver a ressurreição dos mortos, Cristo virá fisicamente e nós estaremos com Ele fisicamente, presencialmente. Por enquanto, diz o apóstolo Paulo, verso 7, nós andamos por fé e não por... Eu ando por fé, eu não estou vendo o Senhor Jesus, eu não toco nele, eu não ouço a voz dele audivelmente. Mas eu me relaciono com ele pela fé. O que é que a Bíblia diz que é a fé?
Fé é a certeza das coisas que você não vê. Eu não vejo o Senhor Jesus, mas pela fé eu posso vê-lo. Mas o dia vai chegar em que eu não vou precisar mais de fé, porque eu terei o Senhor Jesus presente, em corpo, ao meu lado, quando Ele vier em glória para julgar os mortos, quando houver a ressurreição, quando Ele se reunir com o seu povo no novo céu e na nova terra. Nós andamos por fé e não por vista. Por que eu disse que esse versículo é importante? Porque muitos evangélicos não compreendem isso. Muitos evangélicos, eles gostariam de andar por vista, eles queriam ver um anjo todo dia, eles queriam ter uma visão de Jesus todo dia, eles queriam ter milagres todo dia, eles querem ver ressurreição de morto todo dia, mas a maneira que Deus determinou dos seus filhos viverem aqui nesse mundo é pela fé, não é por vista. Por isso que a maioria de nós aqui nunca vai ver um morto ressuscitar, nunca vai ter uma visão de Cristo, nunca vai ver os céus se abrir e Deus falando. Nós vamos viver pela fé, crendo e recebendo pela fé o que a Bíblia nos diz, sem nunca ter visto, tocado, experimentado ou ouvido. Eu nunca vi Jesus, nunca toquei nele, mas por que eu sou um cristão? Porque eu creio. A fé me coloca em contato com Deus e com as realidades espirituais. Nós andamos por fé e não por vista. Talvez até o dia de hoje o problema é quando o crente ele quer andar por vista, é que ele se perde no misticismo, ele sai procurando ver Deus em coisas, né? em manifestações e tudo mais, e não são poucos os que se decepcionam, ou têm uma fé fraca. Precisa muito mais fé para você andar pela fé, do que você ter uma fé que é baseada em coisa, em objeto, em manifestação, em qualquer outro argumento ou âncora que as pessoas costumam colocar aí para os crentes. Nós andamos por fé e não por vista. Eu gostaria muito, já muitas vezes eu disse a Deus, Deus, seria tão mais fácil se o Senhor mandasse o anjo Gabriel aqui na minha frente, porque eu estou confuso, eu não sei o que fazer, preciso de uma decisão. Então, como no passado o Senhor mandou Gabriel falar com Maria, falar com João Batista, o anjo apareceu a Daniel, não é? O Senhor não podia mandar um anjo aparecer aqui no meu quarto, nesse momento, no meu escritório, para me ajudar a resolver? Silêncio. Fico tentando ouvir o bater das asas, nada, só o barulho do ar-condicionado. Nada. Abra a Bíblia e Deus diz, você anda por fé e não por vista. Você tem que andar pelas minhas promessas e pela minha palavra. Você tem que confiar em mim. Lá no jardim, Adão e Eva não precisavam de fé, porque Deus todo dia vinha conversar com eles na viração do dia. O nosso castigo, o castigo da nossa raça, foi sermos expulsos do paraíso. E depois que nós fomos expulsos do paraíso, nós agora não temos mais a presença do Senhor conosco, como Adão e Eva tiveram no paraíso. Por isso, nós estamos condenados a andar por fé e não por vista. Faz parte do castigo de Deus. Andamos por fé. E é um castigo abençoado, porque pela fé nós nos exercitamos, aprendemos a paciência, nós perseveramos, nós insistimos, nós continuamos, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. E é a maneira de Deus testar quem realmente é crente, ou então está no Evangelho apenas porque está procurando outra coisa. Nós andamos por fé, queridos, não por vista. Se Deus lhe der algum apoio para a fé, um milagre na sua vida, alguma coisa, graças a Deus por isso, mas você vai saber que isso é exceção. A regra é essa, nós andamos por fé e não por vista. Bom, era assim que Paulo se mantinha animado, né? Agora, o último ponto aqui, nós estamos vendo como Paulo reagia diante do sofrimento. Primeiro, ele não desanimava debaixo das aflições e sofrimentos, porque ele viu o quadro maior. Segundo, ele aspirava, desejava a ressurreição dos mortos, ele fazia uma comparação e ele sabia o que o esperava. Terceiro, ele tinha sempre bom ânimo, sabendo que aqui nesse mundo a gente anda pela fé e não pelas coisas que vêm, por isso que nós estamos ausentes do Senhor Jesus, mas vai chegar o dia que nós vamos estar presentes. E finalmente ele diz, do verso 9 a 10,
que ele se esforçava para agradar a Cristo em tudo. Versos 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, Paulo diz, não somente aqui nesse mundo, mas também no mundo vindouro. Eu quero viver para agradar a Cristo, não é? Verso 8. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Quer aqui, ausentes do Senhor, quer lá, presentes com Ele. O alvo da minha vida é viver para agradar a Jesus Cristo, aqui nesse mundo e no mundo vindouro. Por isso que eu quero partir, diz o apóstolo Paulo, quero deixar esse corpo, verso 8, e habitar com o Senhor, estar com Ele para todo sempre e servi-lo na eternidade como eu estou servindo aqui. É por isso que ele diz que eu me esforço para ser agradável. E aí ele acrescenta uma motivação aqui, que parece fora de lugar, mas é extremamente importante. E ele diz, por que eu quero agradar a Jesus? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui Paulo diz que quando Cristo vier, ele vai sentar-se e vai presidir o tribunal de toda a raça humana. Todos, inclusive os crentes, comparecerão. E ali Cristo vai recompensar os que são seus, os que confiam nele. Vai dar a eles a recompensa das boas obras que o próprio Deus preparou para eles e que demonstram a sua fé. Enquanto que os ímpios, os incrédulos, que rejeitaram a mensagem, que fecharam o coração, que viveram sem Deus nesse mundo, eles serão devidamente julgados e condenados ao castigo eterno no fogo que não se apaga, a Bíblia chama de lago de fogo. Haverá um dia do juízo, por isso Paulo diz, eu quero ser agradável a Jesus Cristo, porque naquele dia ele haverá de dar a recompensa, ele haverá de recompensar a maneira como eu o servi aqui nesse mundo. Alguém pode dizer, mas isso não é um motivo egoísta? É um motivo que a Bíblia apresenta. Não só aqui, mas em muitos outros lugares a Bíblia fala e nos encoraja a servir a Deus e viver para Deus aqui, pensando na recompensa que Deus haverá de nos dar naquele dia. E eu creio que é um estímulo bom, não é um estímulo errado. Pensar que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, onde então Cristo publicamente haverá de nos receber, nos perdoar e nos recompensar pelas obras que a sua graça operou em nós. Lembra do que Paulo diz em Efésios 2:10? Deus nos preparou, fomos criados para boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Até as nossas boas obras são decorrentes da graça de Deus. E Deus vai recompensar aquilo que Ele mesmo fez. Ele agiu em nós, nos perdoou, nos deu o Espírito Santo, e isso Ele vai recompensar no dia do juízo. Terminando, gente. Essa passagem que eu li para vocês nessa noite e expliquei, ela nos mostra que a única fonte verdadeira de conforto e consolo aqui nesse mundo, de fato é a esperança da vida eterna, a certeza da ressurreição dos mortos, a expectativa da vinda de Cristo e a vida com Ele na glória e no céu. Nós vemos também aqui que nesse mundo o sofrimento nos aguarda e que nós vivemos por vista. Nós não andamos por vista, mas nós vivemos pela fé. A fé é a certeza de coisas que não se veem, é a convicção de fatos que se esperam. E é pela fé que nós podemos enfrentar as dificuldades que existem aqui nesse mundo. Aprendemos também que o nosso objetivo, enquanto estamos aqui, é agradar o Senhor Jesus, até aquele dia em que nós estaremos com Ele pessoalmente, na glória eterna, juntamente com os nossos irmãos de todo o mundo, no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Eu queria que você ficasse confortado nessa noite, que você meditasse nessas coisas. Talvez você tenha que reorientar a sua vida, a maneira como você olha para o sofrimento, para a dor, para a agonia e tudo mais. Hoje eu estava gravando o programa Em Poucas Palavras, né? E teve uma pergunta de um ouvinte que eu deixei para responder no próximo programa, porque tinha muitas outras perguntas, mas essa me chamou a atenção. Ela disse assim, eu tenho um amigo que sofreu muito na vida,
Perdeu o pai quando era mais moço, depois perdeu a mãe e agora está com uma doença terminal. E ele resolveu se tornar ateu, dizendo, não pode existir um Deus com tanto sofrimento na minha vida. Resolveu se tornar ateu. Eu, quando for responder essa pergunta, eu vou responder à luz do que eu disse aqui. Você não pode medir o plano de Deus, a existência de Deus e o amor de Deus em termos do sofrimento que nós enfrentamos nesse mundo, porque se fosse assim, o apóstolo Paulo já tinha desanimado, tinha desistido, tinha abandonado o Evangelho, e milhares e milhares de outros cristãos que perderam pessoas, perderam filho com doença, perderam entes queridos, ficaram mutilados em acidentes, perderam subsistência, o meio de vida, estão apertados, passando necessidade. Você não pode medir o amor de Deus, a redenção de Deus e as promessas de Deus pelo sofrimento aqui nesse mundo. Eu espero que você saia daqui com essa lição nessa noite, que você esteja disposto a olhar para a vida de uma outra perspectiva, o quadro maior, e prestando atenção nas coisas que você não vê. É por isso que nós andamos por fé, porque elas não se veem, mas elas são as coisas que importam, que são as coisas eternas. Amém? Vamos orar. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a entender que o mundo em que nós vivemos está manchado pelo pecado, assim como nós, que tudo isso é passageiro e temporário comparado com a eternidade. Consola o teu povo nessa noite, os aflitos, os sofredores, os questionadores, aqueles que têm dúvidas. Acalma as dúvidas, dá respostas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.